Anuncia-me. Meu irmão, minha irmã, eu vou apenas citar o evangelho de ontem, né? São dois evangelhos. O primeiro, os dois estão no livro de Marcos, né? No evangelho de Marcos. Primeiro evangelho da missa de ontem, né? Da celebração de ontem, Marcos 11, do versículo 1 ao 10. A entrada de Jesus em Jerusalém. O segundo evangelho é Marcos 15, já é o julgamento e a crucificação de Jesus. Se no primeiro evangelho, Jesus então, que se encaminha para Jerusalém para encontrar o seu destino final entre os homens, e aí é aclamado, é louvado, né, por aquelas pessoas, Jesus sabia, né, e ali vai se cumprir aquilo, né, que Simeão, no dia que Jesus foi apresentado no templo, nos braços de Nossa Senhora e de São José, o dia que ele foi apresentado no templo com 1 mês de nascido, e Simeão disse: esse menino vai ser sinal de contradição para muita gente. Ele vai manifestar as contrariedades, as contradições de muitos corações. Ele vai manifestar isso. E ali, naquele momento da entrada de Jesus em Jerusalém, Jesus entrando na cidade santa para celebrar a Páscoa, mais do que celebrar a Páscoa dos judeus, celebrar a sua própria Páscoa, né? A sua passagem entre os homens e a passagem da vida para a morte, da morte para a vida. Ou seja, esse acontecimento. Ele sabia que isso ia acontecer, mas as pessoas pensavam outras coisas. E ainda, Davi, olha que contradição, né? Esses mesmos sentimentos que as pessoas tinham naquele momento em relação a Jesus, que ele estava entrando em Jerusalém para fazer a revolução, eles achavam que Jesus estava entrando em Jerusalém para fazer a revolução. Essa revolução socialista aí, dos estúpidos, sabe? Que fizeram da igreja esse antro de política, esse antro de partidarismo, de socialismo e muitas vezes até de comunismo. Eles colocam Jesus ainda hoje, se naquele tempo já colocavam, hoje colocam, continuam teimando no mesmo pensamento, no mesmo sentimento, que Jesus seria um agitador político que veio aqui para fazer a revolução socialista, né? E aí implantar o reino de Deus através da política. Isso é uma estupidez sem tamanho. Isso é uma burrice sem tamanho. Eu não sei como é que pode, sabe, como é que as pessoas conseguem tirar uma coisa dessa do evangelho. Jesus não veio fazer esse tipo de revolução na nossa vida não, meu irmão. Jesus veio revolucionar os nossos corações, o nosso sentimento, nosso pensamento, revolucionar a nossa fé, o nosso interior, a nossa perspectiva de existência, mas voltando-nos para Deus, voltando-nos para o céu. O que o socialismo faz, o comunismo faz, é tornar as pessoas incapazes de Deus, incapazes da fé. Socialismo, comunismo são expressões que se contrariam à própria fé, que rejeitam a fé, que perseguem a igreja, que perseguem a fé, que acham que o homem pode viver sem religião, inclusive, e que a religião é apenas um penduricalho, não é algo essencial na sua vida. A religião, meu irmão, minha irmã, é algo que define a nossa existência, mas o que o socialismo coloca é diferente. Então, assim, é como um penduricalho, né? Uma coisa que pode viver sem aquilo ali. Jesus não veio para fazer revolução socialista. Jesus veio para revolucionar os nossos corações em relação ao pecado. Ele veio nos salvar dos nossos pecados. Ele entrou em Jerusalém, então, nós vemos aqui no primeiro evangelho, capítulo 11 de Marcos, ele entrou em Jerusalém com a firme decisão de ir até a cruz, se humilhar numa cruz, derramar o seu sangue para nos purificar dos nossos pecados, para tirar a maldade do nosso coração, para sofrer por amor a nós. Quem é um político que quer sofrer por amor a nós? Nós vemos os partidos políticos se rasgarem pelo poder, porque eles querem o poder, eles querem os cargos, eles querem ganhar altos salários, eles querem mandar, eles querem esmagar os outros que estão debaixo deles durante o máximo de tempo possível. Jesus veio para ser esmagado por nós. Ele veio para ser esmagado por nós, para manifestar o amor de Deus por nós, para
sofrer por amor a nós. A paixão de Cristo é isso. Jesus entra em Jerusalém, é aclamado nesse Evangelho, capítulo 11, versículo 1 a 10. Ele entra e é aclamado. Só que ele entra já montado no jumentinho, com aquela simplicidade, enquanto as pessoas aclamavam, botavam seus mantos, agitavam seus ramos. Por isso que a gente usou os ramos ontem. Jesus entrou em silêncio. As pessoas cantando, bendito que o reino que vem, o reino do nosso pai Davi. Ou seja, achando que era o trono de Davi que estava sendo restaurado. Mas não era isso que Jesus veio fazer, não foi isso. Isso fica claro então na sexta-feira santa. Na quinta-feira à noite, quando ele é traído por um discípulo, traído covardemente por um discípulo. Então, cuidado, meu irmão, minha irmã, para não ser traidor de Jesus. Meu irmão, minha irmã, quinta-feira nós celebramos na noite, né, de quinta-feira, né, nós celebramos o primeiro dia do Tríduo Pascal e a noite que Jesus é traído por um discípulo. Cuidado para você não ser traidor do Senhor, traidor de Jesus, meu irmão. Cuidado para você não trair o Evangelho, para não trair o reino dos céus, o reino de Deus. Cuidado, meu irmão, minha irmã, para não trair o teu Senhor que deu a vida por ti numa cruz. Essa semana, muita gente, inclusive em algumas cidades por aí, o pessoal vai fazer micareta, vai fazer carnaval na Semana Santa. O pessoal vai fazer festa, paredão, o pessoal vai fazer churrasco, bebedeira, inclusive na sexta-feira santa. E você, meu irmão, vai ser um traidor de Jesus também? Eu quero saber se você vai ser também um traidor da cruz de Cristo essa semana. Enquanto Jesus dá a sua vida numa cruz por você, para te salvar dos teus pecados, para te resgatar da morte eterna, para te arrancar das garras do demônio, você vai trair Jesus? Você vai dedicar essa semana para a curtição, para a diversão, para a bebedeira, para o churrasco, para se divertir por aí, enquanto deveria estar fazendo penitência pela conversão dos pecadores, pela tua própria salvação, pela salvação da tua família, pela salvação do teu casamento, dos teus filhos? Você será um traidor de Jesus também, igual muitos outros por aí? Então, meu irmão, minha irmã, estamos na Semana Santa. Vamos entender qual é a dinâmica. Vamos entender qual é a dinâmica. Tem gente que vai fazer festa e som e música e alta e churrasco e bebedeira. E tem gente que nunca ajuda em nada, nunca pisa na igreja, nunca dá um dízimo na igreja, não se compromete com o reino de Deus, com a palavra de Deus, mas agora na sexta-feira vão se reunir nos cemitérios para fazer penitência se chicoteando, né? Aí eles vão beber bastante cachaça, vão se chicotear lá nos cemitérios, vão ficar berrando e bebendo cachaça e chicoteando e fazendo sangue, se melando todo de sangue, e depois eles descem, vão até a igreja, faz lá uma dança na igreja, faz lá uma meia volta na igreja, sujam tudo de sangue, sangue contaminado de doença, na sexta-feira santa. No dia seguinte, essas pessoas estão do mesmo jeito, na cachaça e no pecado. Não mudaram nada, não mudaram nada. Não saiu do pecado, não saiu das coisas erradas, não deixou de ofender a Deus. Traidor da igreja, traidor de Jesus, sabe? Ou seja, não só nas festas e na bebedeira e no churrasco durante a semana, mas também com essas religiosidades que não tem sentido nenhum. Os penitentes, são os penitentes, vão se chicotear, fazer sangue, se rasgar, se cortar, sem sentido nenhum. Mas não vai mudar de vida, não muda o coração, não muda a mentalidade, não muda a atitude na sua casa, e não se importam com as necessidades da igreja, não ajudam em nada, ainda fala mal do padre, ainda xinga o padre e xinga a liderança da comunidade. Isso não é cristianismo, meu irmão, minha irmã. Isso não é fé, isso não é ser cristão católico, isso não é de Deus. Viva a Semana Santa, meu irmão, minha irmã. Jesus, então, nesse evangelho, entra aclamado, mas lá na frente, no outro evangelho, capítulo 15 de Marcos, que nós ouvimos ontem, a gente vai ouvir a mesma multidão que dizia: Hosana no mais alto dos céus, bendito que vem em nome do Senhor. Aquela mesma multidão pediu para Jesus ser crucificado. Mata ele, mata ele. Olha só o sentimento do coração de uma pessoa que não entendeu nada de Deus. O sentimento do coração de uma pessoa que não entendeu nada sobre Deus e sobre a igreja, e sobre Jesus, e sobre a Semana Santa, e sobre a quaresma. Vamos viver essa quaresma
essa Semana Santa, de um jeito cristão, meu irmão, minha irmã, convido você a se colocar diante da cruz de Cristo durante essa semana, principalmente na sexta-feira, para sábado à noite, só de noite, proclamarmos a ressurreição do Senhor, cantando glória, aleluia, porque Ele é a nossa salvação, Ele é o sentido da nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.